A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Reis, capítulo 8, do verso 22 até o 66. Vamos concluir o capítulo. E o assunto do vídeo de hoje será a oração que Salomão fez após consagrar o templo. É uma oração bem bonita e principalmente se a gente tiver a compreensão do que esse texto está falando, amém? E a chave de entendimento para este capítulo vai ser João capítulo 2, do verso 19 ao 22. Amém? Eu vou fazer a leitura aqui, para a gente entendendo João capítulo 2, verso 19 ao 22. Essa oração aqui do rei Salomão vai fazer total sentido para nossas vidas. Então eu vou fazer a leitura aqui com vocês. Jesus respondeu e disse-lhes: Destrui este templo em 3 dias e o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Santo é Jesus Cristo. Então, entendendo aqui o que Jesus Cristo ensinou, a gente vai entender essa oração que o Salomão fez. Amém? Porque Jesus falou que ele sabia a intenção do coração dos judeus e Jesus veio cumprir a vontade do Pai, o plano de salvação. Ele tinha que ser entregue pelos nossos pecados, né? Então ele sabia que os judeus iriam crucificá-lo, né? Então ele, conhecendo a maldade no coração dos judeus que queriam crucificá-lo, ele falou: derrubem este corpo, este templo, falando dele mesmo, né? E em 3 dias eu o levantarei. Só que os judeus não perceberam que ele estava falando do seu corpo, né? Eles pensaram que ele estava falando do templo, do segundo templo, que estava edificado ali, lá em Jerusalém, né? E questionaram, como você vai, em 3 dias você vai levantá-lo se ele foi construído em 46 anos, né? Então, eles não entenderam, mas Jesus está falando dele mesmo. E os discípulos, após a sua ressurreição, lembraram disto. Então, agora, sabendo dessas coisas, sabendo que Jesus Cristo era o templo que foi derrubado e que foi levantado, como ele profetizou, como ele garantiu pela sua palavra, e cumprindo as escrituras de todos os profetas que anunciavam isso, né? Tendo esse entendimento, a gente vai fazer a leitura agora da oração do Salomão. Essa oração do Salomão, ele está falando para que todos os povos, tanto os judeus como os estrangeiros, que levantassem suas mãos na direção do templo e orassem, pedindo a Deus algum favor, alguma bênção, um socorro, né? Que Deus ouvisse as suas orações e atendesse aqueles que têm fé em Deus e oraram diante do templo, né? Da mesma forma funciona hoje. Só que agora, após Jesus Cristo ter vindo e ressuscitado e anunciado o Evangelho e cumprindo a missão que ele veio fazer aqui na Terra, o templo não é mais necessário, né? Hoje nem existe mais o templo, foi destruído, né? Mas agora, para nós falarmos com o nosso Deus, nós temos que levantar nossas mãos para o céu e, em nome do Senhor Jesus Cristo, falar com o Pai. Amém? Ele agora é o nosso intercessor. Então, todas as nossas orações, tanto para o povo judeu como para o povo gentil, todos aqueles que creem em Cristo, são ouvidos pelo Pai. Da mesma forma que nessa época, todos aqueles que oravam em direção ao templo eram ouvidos pelo Pai. Entenderam? Então, Jesus Cristo agora ele faz o papel do templo. Então, ele é o nosso intercessor. Nós olhamos para ele, oramos para Cristo, seguimos seus passos e tudo que nós falamos, Jesus Cristo falou: tudo aquilo que pedirem ao meu Pai em meu nome, eu lhes darei. Da mesma forma que Salomão faz oração aqui pelo templo, todos aqueles que estenderem suas mãos e orarem na direção do templo, o Pai vai atender. Amém? Então, agora ficou fácil para entender essa oração do rei Salomão. Então, a gente faz a leitura aqui. Toda vez que estiver escrito templo, a gente faz a nossa oração pensando em Jesus. Amém? Tudo que você pedir, toda necessidade sua, todo agradecimento, você agradece ao Pai em nome de Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e aqui do seu bom espírito. Verso 22. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. E disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardes o conserto e a beneficência teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. Que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai,
o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então, Salomão, na sua sabedoria, ele tinha a plena certeza que Deus ele não habita em casas feitas por mãos de homens, né? Então, ele próprio aqui está reconhecendo, mas que é um símbolo, é uma forma, é um carinho que o Salomão fez, é, um desejo bom que o Davi teve de construir uma casa para o Senhor, né? Então aqui é um símbolo, é uma forma de agradecimento, de reconhecimento, de querer Deus perto deles, né? Que ele morasse perto deles, dentro de Jerusalém. Então isso aqui é uma forma simbólica de que o Senhor está perto deles, né? Volte-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, o Senhor, meu Deus, para o ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje fez diante de ti, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Então aqui, ó, os olhos do Senhor estavam atentos ao templo de Deus, porque ali estava o seu nome, né? Da mesma forma que os olhos de Deus está atento a todo aquele que crê em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo está neles. Santo é Deus. Então, a igreja, Deus está atento às suas petições, através da sua fé em Jesus Cristo. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel quando orarem neste lugar. Também ora tu no lugar da tua habitação. Olha tu no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento para o ajuramentarem, e vier o juramento diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus, e obra e julga a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, fazendo-lhe segundo a sua justiça. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que quando ele retornar, ele dará a cada um conforme as suas obras, né? Então Jesus Cristo que vai trazer essa justiça também para nós, né? Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti, nesta casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna a levar a terra que tens dado a seus pais. Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Todo aquele que nele crer e se arrepender e for batizado, seus pecados são perdoados, ele estará salvo. Amém? Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste ao teu povo em herança. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Santo Deus, tudo aqui aponta para Jesus, tá bom? Quando houver fome na terra, quando houver peste, quem houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda a oração, toda a súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus assento da tua habitação, e perdoa, e faze e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vives o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome. Então aqui essa oração do Salomão,
tanto para os judeus como para todos os povos da terra. Jesus Cristo ele deu sua vida, derramou seu sangue precioso na cruz para todos, para toda a humanidade, né? Todo aquele que nele crer e for batizado será salvo. Então, não é exclusivo do povo judeu. É por isso que nós temos o direito de pegar essa promessa para nós, né? Todo aquele que crê em Cristo pode usufruir de todas essas bênçãos aqui, tá bom? Seus pecados são perdoados, suas enfermidades são saradas, suas aflições, todas as suas angústias, Jesus Cristo ele pode te sarar, amém? Se você estender suas mãos para o céu e crer que Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados e curar todas as suas enfermidades, amém? Porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier a orar a esta casa. Quando tu, nos céus, no assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Santo Jesus Cristo. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque os enviares e orarem ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegeste, e deste casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, para que os cativarem e levem em cativeiro a terra do inimigo, que longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados em cativeiro, tornarem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente obramos e cometemos iniquidade. Isso aqui é importante demais, né? Então, nosso Deus, quando a gente está em pecado, a gente sofre a ação do inimigo, porque Deus ele não suporta o pecado, ele se afasta. E quando Deus se afasta, o inimigo tem a porta aberta para agir nas nossas vidas. Aí nós sofremos, passamos provações, né? Passamos enfermidades, tudo acontece de errado na nossa vida. Mas se nesse período de deserto, nesse período de provação, a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, pedir perdão em nome de Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor é misericordioso para nos perdoar, ele volta para perto da gente, o Espírito Santo entra em nós e o mal tem que bater em retirada, amém? E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra de seus inimigos, que os levarem em cativeiro e orarem a ti para a banda da sua terra, que deste os seus pais para esta cidade que elegeste e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. E perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações com que houverem prevaricado contra ti, e faz-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de ouvires em tudo quanto clamarem a ti, pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste a nossos pais do Egito, Senhor Jeová. Então aqui acabou a oração do Salomão, né? Agora aqui vai continuar ele falando com o povo, tá bom? Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo em Israel, segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu, e todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então, olha só, todo o povo que foi lá, se congregou nessa reunião, foi abençoado, né? Então vamos para a igreja para ser abençoado, tá? Vamos nos reunir, tá? E se você não frequenta nenhuma igreja, junta a sua família e lê a palavra de Deus e todas essas promessas aqui, a palavra de Deus vai te abençoar, amém? O Senhor nosso Deus seja conosco,
como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Só o nosso Senhor é Deus, tá? Então, quando as pessoas falam assim, todos os caminhos levam a Deus? Não, só Jesus Cristo leva a Deus, tá bom? Ele é o único caminho, ele é a verdade e a vida, e só existe um único Deus verdadeiro, que é o Deus da palavra da Bíblia Sagrada, tá bom? E o rei e todo Israel com ele sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. O que você tem consagrado ao Senhor, né? Aqui está falando de oferta de sacrifícios, né? Hoje em dia a gente não faz mais sacrifícios porque Jesus é o sacrifício perfeito e ele encerrou, ele cumpriu toda essa parte das leis sacrificiais, né? Agora nós podemos oferecer ao nosso Deus os dízimos, as ofertas alçadas, né? Nós temos que oferecer ao nosso Senhor adoração, louvor, né? Oração. Quando você ajuda ao próximo, Jesus Cristo fala que vocês fazem a Ele mesmo, né? Então, quando você ajuda o seu próximo, você está fazendo bem para o teu Deus. Amém? Então, vamos fazer essas coisas para agradar ao nosso Deus. Não chegue diante de Deus de mãos vazias, né? Faça o bem para o teu próximo, ajude a obra de Deus, obras missionárias, tudo que você puder ajudar para o evangelho ser pregado, ajuda, tá bom? Boa coisa é, isso vai ficar registrado no céu e você vai receber galardão, como Jesus prometeu. Amém? No mesmo dia, santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparava os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito, perante a face do Senhor, nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e gozosos de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Então, se nós nos reunirmos diante do Senhor, levarmos ofertas, levarmos louvor, coração sincero, para adorar ao nosso Deus, se nós nos arrependermos dos nossos pecados e orarmos diante do templo que é Jesus Cristo, né, pela fé nele, nosso Pai vai ouvir nossas petições e nós vamos ser abençoados e vamos voltar felizes para casa, amém? Quantas vezes eu já fui triste, né, para a igreja, provado, e saí de lá renovado, né, com as forças em dia, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, né? É assim, Deus nos dá força, mas é necessário você buscá-lo, né? A gente tem que buscar o Senhor. Se você ficar aí na tua casa aí, eu não sinto a presença de Deus, não acontece nada comigo. Você não está buscando, né? Então vamos buscar, tá bom? Quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. É assim que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, teu único Filho, nosso Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém.